Graças a Deus. Isaías capítulo 61. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus. Vamos ver aqui. Isaías 61, 1 a 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, diz o Senhor. Amém. Sentem no nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, início de ano, há muitas promessas que são feitas, não é? Todo tipo de sistema de crença tem suas promessas. Todos os sistemas de crença têm suas visões e revelações para o ano que está começando. O interessante é observar que de 2019 para 2020 foram muitas promessas feitas. Tiveram muitas visões e revelações disso, daquilo, outro, e deu no que deu 2020, né? Nós estamos aí, precisa falar muita coisa não. 2021 não é diferente. Mas como que eu posso me sentir seguro diante dessa necessidade de saber do futuro? É da natureza humana, desde os primórdios das civilizações, dos sistemas de crença, que nós queremos saber do futuro. Nós queremos saber o que é que vai dar, o que é que vai acontecer. Mas como crentes em Jesus, como crentes de 2021, dessa geração pós-moderna, tecnológica, cibernética, como que nós podemos ter convicção do futuro? O que podemos fazer? Só há uma coisa a fazer. Só há uma coisa. É olhar as Escrituras Sagradas. Tenha certeza que há muitas profecias por aí. Há muitas visões e revelações por aí. Mas eu gosto muito de olhar o que Pedro diz de uma maneira muito corajosa. É o texto mais contundente sobre a revelação, a palavra profética que é as Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19, quando Pedro diz: olha, houve uma voz do céu que falou: este é o meu filho amado. Quando Jesus estava ali, à beira do Jordão, João Batista batizando geral, e Jesus, para cumprir as Escrituras, também foi se batizar, e quando ele entra nas águas que sai, vem uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado. Mas de uma maneira muito corajosa e única, que nós encontramos nas Escrituras, 2 Pedro, capítulo 1, 18, 19, Pedro vai dizer que mais segura que a visão, a revelação da palavra, da voz que falou de Jesus, é a palavra profética escrita. Ninguém fala disso, né? Já observou? Ninguém fala isso.
Não há livro sobre isso, pode procurar. Não há pregador que fala sobre isso. Não há profeta que fala sobre isso. Não há um apóstolo que fala sobre isso. Mas está escrito. O Espírito Santo colocou no coração de Pedro que a palavra escrita, profética, revelada, é mais segura que uma palavra ouvida que vem do céu. É um negócio tremendo isso. É o único cara que tem coragem de falar algo dessa natureza. Isaías não vai dizer isso, Jeremias, Abacuque, Moisés, Davi, Paulo não fala sobre isso, João, mas Pedro tomou a coragem disso. É mais seguro. É como uma âncora. A âncora que faz o navio ficar ali seguro no lugar é a palavra escrita. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e buscar em Deus pisadas, um caminho seguro para encarar 2021. Não vai ser fácil. Claro que não vai ser fácil. Haverá muitos desafios, há muitas coisas que nós não podemos enxergar. Na sua graça, na sua bondade conosco, Deus não nos permite ver tudo, porque não aguentaríamos, não resistiríamos, seria muito doloroso. Quando Pedro está naquele momento de ver Jesus próximo de ir assunto aos céus, Pedro viu que Jesus tinha um relacionamento muito íntimo com João. Ele tinha um relacionamento muito íntimo com João, mas o Senhor Jesus estava treinando e preparando Pedro para ser um pastor, para organizar e liderar uma igreja. E Pedro quis saber sobre o futuro de João. E Jesus disse para ele: que te importa? Que te importa o que vai ser dele? Mas você, faça o que eu estou te pedindo. Trocados e miúdos é isso. Então, saber o futuro pode ser muito mais doloroso do que viver o nosso presente e deixando o futuro nas mãos do Senhor. O salmista diz, no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Então nós estamos num texto que tem as promessas messiânicas. As promessas messiânicas. Isaías é o profeta messiânico por excelência. Do capítulo 1 da sua revelação até o capítulo 66, de maneira clara, indireta ou direta, ele vai falar das promessas messiânicas. E nós precisamos nos voltar para as promessas messiânicas para ter um ano de 2021 nas mãos do Senhor, amparados na graça do Senhor, na bondade do Senhor. Olha comigo aqui, no capítulo 61, no capítulo 61, deixa eu ver, 61 eu já li, versículo 1 a 4. No capítulo 60, dá uma olhada aí, no capítulo 60, no verso 1 diz: levanta-te, está falando com o povo de Israel, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, as promessas messiânicas, ela trata de um tempo de retorno, é um tempo de volta. A palavra mais repetida pelos profetas é o retorno, que é chamado de conversão. Conversão é um retorno para Deus. E os profetas, uma das características deles era apelar
apelar para esse retorno, para esta conversão. Conversão não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião. Conversão não é uma mudança de confissão religiosa. A conversão é um retorno. É um retorno, é uma volta para Deus. E as promessas messiânicas, elas começam com isso. O profeta, resumindo, porque não dá para a gente começar no capítulo 1 e ir para o capítulo 2 e ia ser preciso um mês, talvez umas 20 pregações para ir do capítulo 1 até o 66, para falar das promessas messiânicas. Mas podemos ver os fundamentos, o principal dessas promessas messiânicas. E um dos pilares é o retorno. E ele diz: levanta-te e resplandece. É claro que está falando para Jerusalém, está falando para o povo de Israel, está falando no contexto histórico e geográfico há 2740 anos atrás. Mas os princípios das promessas messiânicas que revelam a vontade e o caráter de Deus continuam os mesmos. Vou repetir isso. O texto aqui é histórico, é geográfico, se refere a Israel, a Jerusalém, ao povo de Israel, o povo de Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os princípios, a vontade e o caráter de Deus que está no texto vem até hoje, é para nós. É como disse Pedro para a multidão em Atos 2, versículo 38 a 40, que é a palavra, as promessas é para vós, vossos filhos e todos quanto Deus chamar. Esta promessa messiânica é para nós também. Porque quando esta promessa messiânica se realiza, ela é falada para Abrão em Gênesis 12, que seria uma bênção para todas as etnias da terra. Está lá escrito em Gênesis 12, versículo 2, versículo 3. Quando o Senhor chama Abrão, tira ele da sua família, tira daquela região da Mesopotâmia e diz para ele: vai para uma terra distante, em ti serão benditas todas as etnias. Tem Bíblia, versão que traz família, mas essa palavra ali está errada, não é família, o texto hebraico. E o grego, versão grega, é etnia. Está se referindo a famílias de nações, de povos, de culturas e de línguas. Então, quando as promessas messiânicas, elas são liberadas também para nós. Nós somos alcançados pelas promessas messiânicas. E ele diz: levanta-te, resplandece. O povo de Israel estava prostrado, o povo assírio invadindo a nação. Os profetas estavam denunciando que isto iria acontecer. E além do mais, além do inimigo assírio político, adversário político, ainda havia o pecado. O pecado, a transgressão, a iniquidade tinha derrubado aquele povo. Pecado, transgressão, iniquidade é o que arruína um povo. As nações do passado, os grandes impérios, Egito, Babilônia, assírios, os medo-persa, os gregos, os romanos, o Império Otomano, todos esses impérios e povos, eles caíram por causa do pecado. Foi o pecado que os derrubou. A promiscuidade, a violência, a maldade e principalmente o fato histórico de se distanciar de Deus. E aqui o Senhor está clamando, está chamando de volta, por causa da sua graça, o povo de Israel
e a bênção da luz do Senhor, que brilharia sobre Israel, brilharia também sobre todos os povos. Queridos, é um tempo de contraste. Nós hoje estamos vivendo um tempo de contraste. Aquele tempo que o profeta Malaquias profetizou que haveria uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Está escrito lá no profeta Malaquias. Malaquias vai dizer isso no final do capítulo 3, que vai chegar um tempo que haverá uma diferença. Não que você vai sair por aí gritando, falando que é da igreja. Você não é isso. É o testemunho, é a postura, é o estilo de vida, é o comportamento, é aquilo que você fala, vai indicar que você teme ao Senhor. Hoje, o que a China mais teme é a igreja bíblica e militante. Lá eles fizeram, há 3 anos atrás, o Vaticano, na pessoa do Papa Francisco, fizeram um acordo. Então o governo chinês não perturba os católicos lá. Quem é que é perturbado lá na China, na Índia e outros países? Aqueles que são bíblicos e militantes. Aqueles que insistem em andar segundo as promessas da palavra do Senhor. Como nós cantamos, né? Firme nas promessas do Senhor. Então são esses que são perseguidos. Então haverá um contraste. Olha aqui o capítulo 60 de Isaías, versículo 2. Isaías 60, versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas é uma conjunção adversativa. Significa que é uma conjunção, é um termo, uma palavra que faz contraste entre um fato e o outro. A primeira declaração é: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Aí vem o contraste. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu não estou falando de ser membro de um sistema de crença, de uma igreja. É mais do que isso. É mais do que isso. É alguém que serve ao Senhor. É alguém que procura se pautar segundo a palavra do Senhor. Há um contraste. Porque as nações, elas estão aqui, estão cobertas pelas trevas, e a escuridão os povos. A cultura das nações, a cultura dos povos é maligno. Olha, talvez, vou me arriscar agora, talvez a única nação que suas festas religiosas é pura é do povo de Israel. Vou repetir isso, até que se prove o contrário. Espero o contraditório, mas até que se prove o contrário, nesta terra, em meio a mais de 200 nações, as únicas festas de sistema de crença que tem uma pureza da palavra é do povo de Israel. Observa as festas deles. Esse ano eu quase que me tornei judeu, porque fiquei observando Hanukkah. Tem alguns que chamam Chanukah. Eu prefiro Hanukkah. Então eu participei do Hanukkah, do dia 20 de dezembro até o dia 28 de dezembro, mais ou menos. Eu fiquei participando, olhando. Tem um rabino que eu sigo ele, e eu fiquei olhando, observando os princípios da palavra. Quero aprender alguma coisa. Quero aprender. E eu fiquei observando, digo, meu Deus, eles estão muito perto da palavra do Senhor. Eles estão muito perto de compreender que Jesus é o Messias que eles estão esperando. Então, é a única festa que a gente encontra pureza.
Porque a Bíblia diz que entre os povos há uma escuridão. Mas de onde vem essa escuridão? Está escrito, 1 João 5,19, que o mundo, as estruturas das nações, as estruturas sociológicas, culturais, políticas, econômicas, religiosas, jazem no maligno. Olha, tu vai se assustar. Não precisa entrar na internet não. Vai numa biblioteca e pega um livro de antropologia. Entra na internet não, que tem muita loucura lá. Tem muito exagero. Mas pega um livro de antropologia, um livro de história comparada, de sociologia, e entra para ler. Como você pode se assustar com as estruturas culturais das nações. Mas o que é que o Senhor diz sobre o seu povo? Mas sobre ti virá o Senhor. Sobre ti virá o Senhor. Queridos, essas promessas messiânicas, elas apontam para o futuro. Versículo 19 do capítulo 60. Essas promessas que o Senhor está fazendo ao seu povo, chamando o seu povo para o retorno e mostrando que o seu povo haverá uma diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve, são promessas que apontam para o futuro. Aqui no 60 de Isaías, versículo 19, diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Então está apontando para o futuro. Essa é uma promessa messiânica que não vai se realizar agora. É uma promessa para o futuro. Quando você pega Apocalipse, capítulo 22, no versículo 5, Jesus, o Senhor, está repetindo estas palavras. Depois, se você tiver tempo, você pode comparar o que Isaías diz, Isaías 60, 19, e quando você compara as palavras de Jesus em Apocalipse 22, no versículo 5. Jesus diz as mesmas coisas. Vocês agora não vão precisar mais de luz, vai precisar mais de lâmpadas, neon e blá, não é precisar mais disso. Não é precisar mais do sol, da lua para iluminar, porque o Senhor, Ele será a nossa luz. Mas se essas promessas apontam para o futuro, elas também apontam para o presente. No versículo 20 de Isaías 60, Isaías 60, versículo 20: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Então o Senhor coloca dentro da terra, no sistema terreno, Deus mostra que Ele está no controle das estações e do tempo, para abençoar o seu povo e dizer que acabou o luto. É muito triste o luto, né? É muito triste. Eu lembro de uns anos atrás, que eu estava encontrando direto a minha família aqui no cemitério do Anil. Meu Deus, foi muito primo, foi muita prima, alguns tios, tias morrendo, e aquilo estava cansando. Era muito luto, a gente orando, ministrando ao Senhor, fazendo capela no cemitério. Aí eu reuni os primos e falei: olha, no nome de Jesus, vamos orar mais. Eu preciso orar mais. Vamos orar mais, para Deus preservar e abençoar nossa família, porque os nossos encontros agora é só em cemitério. Até que uma das nossas primas criou um sistema da reunião dos Pereira. Reunião dos Pereira. Então, tem épocas aí que é possível, agora não, esse ano não teve, o ano passado não teve. Talvez esse ano tenha a reunião dos primos. Então reúne os primos, reúne tal, dá uns 40, 50 Pereiras que se reúnem. Aí a gente celebra, canta, brinca, ouve uns flashbacks e faz um churrasco e tal. É a reunião dos Pereiras. Entende? Porque luto é ruim, mas Deus faz uma promessa. Ele faz uma promessa para o futuro, para o presente do seu povo. E os dias do teu luto findarão. Porque Israel estava sofrendo
perdendo soldados, perdendo seus jovens, perdendo suas meninas para os assírios, que a estava sequestrando, e agora o Senhor está entrando na história e dizendo: ó, chega, vai acabar o tempo de luto de vocês, porque são promessas messiânicas, são promessas do Senhor. Mas, queridos, as promessas, elas também são transformadoras. As promessas do Senhor não é só algo que Ele fala para a gente alcançar, mas são também coisas que Ele fala para nos transformar. Veja aqui no versículo 21. No versículo 21. Isaías 60. Isaías 60, 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, as promessas do Senhor, elas também são transformadoras. Promessas do Senhor não é aquela coisa, uma casa nova, um carro novo, eu ia falar, não vou falar isso não, um casamento, um namoro. Não, existe algo para transformar o nosso caráter, porque na ótica de Deus, para alcançar as promessas, o nosso caráter precisa estar mudado. Deus não vai nos dar e abençoar se nosso caráter não estiver pronto para alcançar as suas promessas. Você entende o que eu digo? Você entende que nós precisamos estar mudados para receber essas promessas do Senhor? Olha que fala aqui no versículo 21. E todos do teu povo serão justos. Então Deus arruma meios, cria meios para justificar o seu povo. Na nova aliança, nas promessas da nova aliança, como é que nós nos tornamos justos? Como é que nós somos justificados? Pelo sangue do Cordeiro. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, mas é pelo que Deus fez na cruz do Calvário, ao permitir a morte de Jesus, e Jesus concordar em morrer na cruz e derramar o seu sangue. Então, quando Ele derrama o seu sangue, Ele nos justifica. E a promessa messiânica é: todos do teu povo serão justos. É todos, é para todos. Você não me conhece, eu estou numa luta muito grande, mas eu conheço o Senhor, eu conheço o caráter dEle. Eu sei que quando Ele diz na palavra dEle, Ele faz. Para sempre herdarão a terra. É algo que Deus dá, Ele abençoa. Serão renovos por mim plantados. O Senhor, Ele cuida da gente. Por que você não deixa o Senhor cuidar de você? Vou repetir isso. Por que você não deixa o Senhor cuidar de você? Será que não já chega de tanta murmuração? Vamos parar de tanta reclamação? Vamos parar de tanto ficar choramingando? Senhor, que não sei de quê, que não sei de quê. Para com isso. Porque você não deixa o Senhor transformar você. Como diz aqui, renovar você. Porque há uma finalidade. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então Deus quer usar você, Deus quer transformar você, para você ser motivo de glorificação para Ele. Isaías 59, versículo 20. Olha o que diz aí, Isaías 59, 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se o quê? Se o quê? Se converterem da transgressão
diz o Senhor, as promessas, o Redentor vem para essas pessoas. Olha aqui, e virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem. O critério das promessas messiânicas é para os que se convertem, é para aqueles que retornam ao Senhor. Agora, deixa eu dizer algo para você. Jesus mostra algo em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus atualiza essa palavra. Jesus explica essa palavra profética aqui, essa promessa messiânica. É um se, né? Você sabe que o se é uma conjunção condicional. E o texto diz, para os que se converterem. Está lá não? Deixa eu ver. Aqui, ó, Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. 15. E dizendo, o tempo, essa palavra tempo ali no grego ali, não é cronos, é kairos. O kairos está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, se converter é se arrepender e crer no evangelho. Não é complicado, é? Somos nós que complicamos. Somos nós que criamos sistemas de crença. Somos nós que criamos sistemas de costume. Somos nós que colocamos imposição nas pessoas. Somos nós que apertamos as pessoas. Mas as Escrituras é clara. A condição é se converter. Aí Jesus atualiza, é arrependimento, que no grego é aquela palavra que parece remédio, é metanoia. O que é a metanoia? É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Essa é a metanoia, essa é a condição para receber as promessas messiânicas, se converter, se arrepender. Aí eu faço outra pergunta: qual a natureza das promessas messiânicas? O que é as promessas messiânicas? Vamos olhar o texto, vamos voltar lá para Isaías 59, versículo 21. Versículo 21. Versículo 21, Isaías 59. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. As promessas messiânicas é uma aliança. É uma aliança que Deus está fazendo com o seu povo. Agora, deixa eu dizer para você que esta aliança, ela é unilateral. Ela não depende de ela não depende de você, ela não depende de nós. Não depende. Ela é unilateral. É uma aliança que Deus está fazendo. É uma aliança que Deus está promovendo. É uma aliança que Deus está garantindo. É uma aliança. Então, nós não precisamos fazer muita coisa. A única coisa que o Senhor espera é que a gente volte para Ele. Que repensemos nossos atos, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas palavras, nossas escolhas, nossas decisões e nos voltemos para Ele. É só isso. E Ele vai fazer o quê? Uma aliança. Agora, quem é que vai garantir a aliança? Quem é que vai garantir essa aliança? Que toda aliança, ela precisa de um garantidor, ela precisa de um avalista, ela precisa de alguém que imponha os recursos para garantir a aliança. E quem é que garante? O texto diz aqui, ó,
No versículo 20 diz: virá o Redentor. Primeiro nós temos o 20, o Redentor. No 21 diz: quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Aí nós temos o Senhor. Depois diz: o meu Espírito que está sobre ti. Então, quem garante esta aliança, quem garante as promessas messiânicas é o Redentor, o Senhor e o Espírito. Então, a triunidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é quem garante estas promessas messiânicas. Não é uma denominação, não é Lutero, não é Calvino, não é Armínio, não é Bultmann, não é Spurgeon, não é Augusto Nicodemos, não é Malafaia, não é Carlos. Quem garante é o Redentor, que é Jesus, o Senhor, que é o Deus eterno, e o Espírito Santo, que é o Espírito que estava sobre o profeta. Compreende porque você pode se sentir seguro. A canção que a gente cantou, salvo engano, é do Kleber Lucas, né? Firme nas promessas do Senhor. A gente pode ficar firme, porque quem garante não é a igreja Nova Aliança. Não é batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais que garantem as promessas messiânicas. Quem garante é Jesus, o Redentor, o Senhor, o Deus eterno, e o Espírito Santo, que já é e está sobre nós. É eles que garantem essas promessas da nova aliança. Isso é tremendo. O Redentor, e tem outra coisa aqui no texto: o Redentor, o Senhor, que é o Deus eterno, o Espírito, e tem outra coisa. Vamos ler o texto, versículo 21, Isaías 59. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras. E é uma conjunção aditiva. Ela acrescenta. Pastor, precisa entrar nesses detalhes técnicos? Precisa, para que você entenda de uma maneira pormenorizada, de uma maneira assim bem detalhada, o que Deus está fazendo por nós, para que você entenda que o nosso Deus, Ele se preocupou com os mínimos detalhes. Quando a gente lê as Escrituras, lendo e passando, não percebemos como o nosso Deus é cuidadoso nos mínimos detalhes. Tem o Redentor, tem o Senhor Deus, tem o Espírito Santo, e aqui diz: e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então é Deus que garante. Então, deixa eu partir agora para a conclusão. As promessas messiânicas, elas devem ser compartilhadas. Capítulo 61 de Isaías. Sabe, são coisas tão boas que não é só para o povo de Israel, nem para a igreja local, mas é promessas para todos. 61:1 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, as promessas messiânicas, elas são palavras de resgate. Resgatar quem? Resgatar quem? Os contritos de coração. Pessoas com o coração apertado, angustiado,
assustado, não sabe o que é que vai fazer. Perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou perdeu um filho. Que perdeu o emprego. E essa pandemia, meu Deus, minha família está machucada, contritos de coração. Então, as promessas messiânicas, elas devem ser compartilhadas com essas pessoas. Precisamos resgatar as pessoas que estão com o coração contrito. Entende isso? Segundo, restaurar, pregar boas novas aos mansos, seria o primeiro. Pregar boas novas aos mansos. Quem são os mansos? Quem é o manso? O manso não é aquela pessoa, sabe, aquela mosca morta, como fala, né? Aquela hiena, vida. Não, isso não é gente mansa. O manso é aquela pessoa humilde, simples de coração, pronto para ouvir, está disposta a ouvir, quer aprender, quer mudar de vida, é o manso. Então nós precisamos pregar aos mansos, precisamos compartilhar e resgatar os contritos de coração. E ele diz, proclamar liberdade aos cativos. Tem gente que no meio da multidão está presa, está cativa. Relacionamento abusivo, perda de um parente, medo do vírus. Sabe que tem gente na rua que ela está com 2 máscaras, está com aquela coisa, aquele capacete, e anda sem tocar nas pessoas. Então são pessoas que estão como? Cativas. Elas estão presas e elas precisam ser resgatadas. E as promessas messiânicas são palavras de encorajamento para tirar essas pessoas do cativeiro e a abertura de prisão aos presos. Pessoas presas ao passado, que não muda. Então as promessas messiânicas, ela tem uma finalidade de fazer 3 coisas na nossa vida. Versículo 4 do Isaías 61. Isaías 61, 4. Coloca aqui no quadro aqui. Olha lá. Edificar, restaurar. Cadê o versículo todo? E renovar. São 4 coisas, 3 coisas que as promessas vão fazer com a gente.